Fala galera, mais uma vez aqui episódio podcast, episódio 4. Aqui eu, Davi Ranieri E Olivia. Leonardo. E a gente está aqui com o nosso convidado Felipe Agra. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite de vocês, muito legal a iniciativa. E vamos lá, vamos ver qual que vai ser os assuntos de hoje. Muito obrigado pelo convite, Davi, pessoal. Tamo junto. É nóis. Quer fazer uma breve apresentação sobre você? Bom, vamos lá, vou me apresentar aqui. Meu nome é Felipe. Hoje eu tô aí como monitor, né, de vocês aí na neuropsicologia, né? Sou fisiologista do exercício, formado em educação física, licenciatura, bacharel e pós-graduação, né, em fisiologia do exercício. E hoje eu estou me especializando na área de neuro aí, porque eu vou trabalhar com síndrome de burnout no mestrado, né? O mestrado vai iniciar ano que vem. Então, a ideia é trabalhar junto com vocês na neuro. A partir do momento que eu dou aula para vocês, eu também aprendo bastante. Então, Sim. É isso aí. Acho que tá bom para me apresentar, assim, acho que tá bom. Falou de burnout, consegue fazer uma apresentação para quem é leigo? Leigo, vamos lá, síndrome de Burnout. burnout. Primeira pergunta para quem nunca participou de um podcast. Eu vou olhar para você, vou olhar para a câmera. Você que sabe. Tá bom, Você- então você é eu livre. vou Ele eu é vou livre, alternando. ele é Eu vou livre, alternando, fique vou o mais alternando. confortável possível. Eu confesso que eu sou uma pessoa que tem muita vergonha, né? Eu não tem tenho problema vergonha não. de aparecer, né? Então eu sei lá, vou alternando aqui câmera com vocês. Isso. Beleza. Mas assim, síndrome de burnout é hoje é uma das principais doenças mentais que a gente tem, né? É uma doença que ela se origina no ambiente de trabalho, né? Ela tem sintomas parecidos com o da depressão, né? A gente vai ver que a gente tem uma tríade na síndrome de burnout, né? A gente vai ter um processo de baixa realização pessoal, que é quando a pessoa ela não se vê ali, né? No seu ambiente de trabalho, não se vê feliz ali. A gente vai ter uma despersonalização, quando a pessoa, a partir dos sintomas, né, daquele ambiente tóxico que ela tá, ela começa a ter outra forma de se comunicar com as pessoas, ela começa a ficar mais agressiva, ela começa a ficar mais apática, ela começa a ficar mais desgastada, ela começa a ficar também, mas tem uma palavra bem legal, que é quando a pessoa ela fica... É esgotado, né? Ou não? Tem a ver, mas quando eles utilizam nos livros, né, uma palavra que chama cinismo para a pessoa que tem síndrome de burnout, né? Mas é como se fosse uma anedonia, né? Uma anedonia, ela fica mais apática em relação ao ambiente de trabalho dela ali. Então, a síndrome de burnout, ela é uma das doenças mais importantes, assim, que tem sido estudadas nesse século aí, porque ela está uma grande crescente. E hoje, os ambientes que a gente mais vê a síndrome de burnout é o ambiente policial, é o ambiente dos professores, é o ambiente de setores de emergência, né? Policial, bombeiros, médicos do setor de emergência, professores, médicos mesmo, sem ser da emergência, mas os médicos em si, né? Enfermeiros. Então, a síndrome de burnout ela está crescendo cada vez mais por conta desse estresse no trabalho. A mudança acaba sendo silenciosa, né? Tipo, você falou, a gente vai notando agora, né, que ela tá nessa crescente. Antigamente não se ouvia falar muito em síndrome de burnout. Então, e aí a gente fica com um questionamento. Será que as pessoas, elas não tinham síndrome de burnout? Ou será que elas não tinham o diagnóstico? Será que a doença ela começou a crescer porque foi diagnosticado mais? Ou porque as pessoas estão cada vez mais estressadas, né? Depois de ter passado o período pós-pandêmico, né? O pessoal atrofiado em casa, quando saiu, não quis mais saber de nada, né? Cada um por si. Aí, lógico, né? O ambiente de trabalho vira aquela zona de guerra, né? Aí fica naquilo de... o estresse a flor da pele, aí você não consegue fazer o teu trabalho, aí acaba frustração com todo mundo ali, né? E tal. Entendi, é algo até estranho, porque você vê no dia a dia e, assim, eu tenho contato com pessoas que são muito estressadas, assim, quando voltam do trabalho. Você não sabe o que fazer, entende? Não sabe se resolve com remédio, com conversa, com algum tratamento lógico, né? Mas você não sabe o que fazer, né? Porque ela só tá cega por aquilo. Muito estranho, né, cara?
A pandemia, ela foi um divisor de águas ruim na vida das pessoas, né? As pessoas, elas desaprenderam a viver em sociedade, né? Estão voltando agora, né? Hoje eu trabalho no SESI, esqueci de falar. Trabalho no SESI eu sou professor de karatê, né? E tenho as turmas de 6 a 17 anos lá. Então eu pego a educação infantil toda, né? E parte do ensino médio também. E a gente vê que as crianças, elas têm grande dificuldade de se relacionar, né? De perder, de ganhar essas relações, né? Elas estão... Fica de timidez. Assim, de timidez também, né? A gente vê muito... Hoje eu tô lá no SESI, eu fiz a contagem dos alunos, né? E eu tava com 110 alunos divididos em 9 turmas, né? Então é muita criança assim, e cada uma... É muita criança, né? E aí cada uma tem um jeitinho diferente, tem que ter né? paciência, hein, meu? Tem que ter muita paciência. Trabalhar com educação infantil não é fácil, tá? Mas é bem recompensador, assim. É bem recompensador, vale a pena. Mas a gente vê que as crianças têm uma dificuldade muito grande, assim, de se relacionar. E por conta da pandemia, isso atrasou ainda mais esse desenvolvimento deles, né? Eles ficaram muito tempo em casa, então perderam um pouquinho desse tempo que eles tinham na escola, né? De estar ali, de aprender tudo. Então a gente está trabalhando com um pouco de retardo, né, aí com eles, mas de qualquer forma eles vão aprendendo rápido, porque ao mesmo tempo que criança é difícil, mas criança aprende rápido também. Então, mas a gente vê que eles têm dificuldade, cada vez mais dificuldade nessa parte. Eu trouxe um negócio para vocês, pessoal, que são estudantes de psicologia, tá? Lembrei agora. É um presente. É um presente para os nossos hosts aqui. É apenas 2, né? Mas de qualquer forma vocês vão utilizando aí. São 2 livros, tá? Livros infantis de TDAH, tá bom? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para vocês estudarem, tá? São 2 livros diferentes de educação infantil, que aqui mostra o TDAH na escola e o TDAH na vida, né? Quais são os sintomas, né? Eu trouxe para vocês aí, para vocês estudarem. São estudantes exemplares, então isso talvez ajude um pouquinho, mas vai ajudar um pouco aí, caso vocês precisem. E é outra doença também que era silenciosa, né? For parar pra pensar, tipo, você for pensar uns 5 anos atrás, ninguém se falava em TDAH, né? Exatamente, mas entra naquele ponto, né? A gente não sabe se começou a surgir mais casos ou diagnosticar mais. Então a gente fica meio perdido assim, mas a gente vê muito lá onde eu trabalho também. Além do SESI, eu dou aula em outra escola, também de karatê, né? E nessa escola também tem alguns alunos com TDAH, né? TDAH é uma doença que cresce cada dia mais e a gente vê muito nas crianças, né? Às vezes aquela criança, ela tem uma dificuldade de focar na atividade, ela tem dificuldade de obedecer aquele comando, né? Mas às vezes não é por mal, é simplesmente porque ela tem uma doença, né? Ela tem uma doença, ela tem esse transtorno que dificulta demais a vida dela, né? E aí entra a psicologia nisso. Atrasa, né? tudo, né? Na vida dela. Porque ela fica no celular, né? Aí é aquela coisa, o celular ele te dá... Como é que é? Esqueci o nome. Mas ele te libera muita dopamina, né? Muita. E aquilo, querendo ou não, te vicia muito. Eu não sei se você já viu, né? Se você já pegou crianças assim, nesse nível de desinteresse no esporte. Porque elas ficam ali toda hora, né? Ou muito interesse no esporte, entende? Aí chega na parte do vício, né? De sempre querer ser melhor que todo mundo. Isso é muito legal que você falou. Hoje a gente utiliza um termo quando a gente fala de gestos motores, né, que a gente chama de analfabetismo motor. Analfabetismo motor é quando as crianças elas têm muita dificuldade em fazer tais tipos de movimentos básicos, né, como saltar, pular, deslocar no espaço, né. Então a gente chama essa falta de repertório de analfabetismo motor. Então, quando a criança, né, ela está nesse estímulo direto de celulares, de outras formas que não seja o esporte, né? Criança, para mim, tem que brincar. Criança tem que brincar, seja no esporte, né? Hoje, essas 9 turmas que eu comentei, cada turma tem um trabalho diferente, né?
são de 6 a 8 anos, 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14, 15 e 17. Cada turma tem um trabalho diferente, né? Cada turma a gente aborda uma forma de trabalhar diferente. E essas turmas menores, elas têm que brincar. Meu trabalho ali não é para fazer com que eles se tornem atletas ainda. Mas nessas primeiras turmas é para eles brincarem, se divertirem e gostarem do esporte. Porque isso vai ser importante lá na frente para eles. Não se tornarem adultos sedentários, né? Porque tem um ciclo de engajamento que a gente chama. A partir do momento que a criança não gosta do esporte, ela vai ter um baixo repertório motor. E por ela ter um baixo repertório motor, ela não é boa no que ela faz. A partir do momento que eu não sou bom no que eu faço, eu não tenho vontade de fazer. Sim. Então isso vira um ciclo. Logicamente. Entendeu? Sentido. Então é por isso, essa é a importância das... Voltamos, a gente fez um breve corte aqui para resolver alguns problemas técnicos, mas vamos dar continuidade à nossa entrevista com o nosso professor Felipe. Tava falando sobre analfabetismo motor, né? Isso, analfabetismo motor, só para a gente recapitular, é um termo que a gente utiliza para descrever a falta de habilidade motora das crianças ultimamente, né? E a gente percebe que cada vez mais cresce esse analfabetismo motor, porque as crianças elas estão cada vez mais perdendo tempo em casa jogando videogame. Não que isso seja ruim, tá? É legal. Eu fui uma criança que jogou bastante videogame, mas ao mesmo tempo brincou muito na rua, né? Eu sou uma pessoa que não sou ótimo não sou ótimo em nada, a não ser no meu esporte. Mas eu sou ok fazendo vários esportes. Futebol eu jogo bem, né? Sei jogar. Vôlei eu sei jogar, basquete sei jogar, porque eu tive esses estímulos quando criança, né? A partir do momento que você não tem esses estímulos, né? Não sou muito bom com esportes com raquete. Joguei bastante ping-pong, né? Tênis eu sou uma negação, porque eu não tive esse estímulo quando criança, né? Ping-pong eu joguei, então é um esporte que eu até consigo me dar bem. Mas é importante que as crianças, elas, desde cedo, façam essas sinapses nervosas, sim, né? Que é um tema que a gente vê bastante em aula, a questão de sinapse, né? Que são as formações de comportamento. Então, se a criança ela não tem essa formação de comportamento desde cedo, quando ela se torna adulto, para ela tentar fazer esses comportamentos, fica cada vez mais difícil. As sinapses elas demoram mais para ser feitas, né? Tem um processo, a gente chama de sinaptogênese, e esses processos demoram mais. Quando a gente é criança, o caminho está livre. Flor da pele. Tá fácil de fazer. Quando a gente é adulto, a gente já tem caminho formado ali. Então, para a gente mudar esse caminho, fazer novas sinapses, tô aprendendo um movimento novo, demora mais, né? Você pega, exemplo básico, um adulto para começar a fazer inglês, depois, sei lá, dos 30 anos, e uma criança que faz inglês. A criança, daqui a pouco ela está falando e conversando facilmente. Você pega um adulto que nunca teve contato com inglês, vai ser muito, muito mais difícil para ele fazer. Ele precisa colocar muito foco naquilo para ele aprender. Para a criança é natural, porque ela está com aquele caminho livre de sinapse, ela tá fácil para ela fazer. É aquela coisa da plasticidade, né? Que entra aí nesse... Ai, como é que é? Cara, eu tô esquecendo as palavras hoje, velho. Mas entra, né, no assunto do negócio da plasticidade. Não sei se tu poderia explicar para eles também, assim, um pouquinho. Para quem é leigo, né? Uhum. Mais. Plasticidade neural, né, é o que o nosso amigo está falando. A plasticidade, ela é um processo que acontece quando eu estou criando novos comportamentos, né? Então, a partir do momento que eu crio novos comportamentos, eu crio novas sinapses. Esse processo é chamado de plasticidade neural. É quando a minha sinapse ela cria novos caminhos, né? Então eu estou começando uma atividade nova hoje. Vou pegar o exemplo do Davi. Nunca joguei LOL. O Davi vai me ensinar a jogar LOL. A partir do momento que ele vai me ensinar, eu vou criando ali, né? Pegando as técnicas, o mouse, né? Eu sou uma pessoa que nunca jogou em computador. Não sei jogar. Para mim ia ser muito difícil. Sim. Jogo em console. Então ele ia me ensinar, daqui a pouco eu ia estar jogando mais ou menos. Entendeu? Então isso é plasticidade, é quando os caminhos começam a ser fortalecidos, né? Plasticidade neural. Sinapses que começam a ser feitas, né? Começam a ser criadas ali. Então esses processos de plasticidade neural, sinaptogênese, que são feitos a partir do comportamento, né? Então o comportamento que eu tenho faz com que essas sinapses sejam criadas. Basicamente isso. O vício é criado assim, né? Quando tu tem alguma coisa, né? Começa a criar um hábito naquilo, aí fica naquilo, aí qualquer coisa... Assim, esses hábitos, né, de utilização de drogas, de pornografia, eles criam uma descarga elétrica e de neurotransmissores no nosso cérebro tão forte
que esse caminho ele é cada vez mais facilitado. Para que a gente tenha esses comportamentos, né, esses vícios, esses hábitos, a gente precisa de facilitação. A facilitação neural, né, ela é criada ou por eu fazer isso diariamente. Então a facilitação ela pode ser criada a partir de um hábito. Então eu criei o hábito de ler todos os dias. Então eu leio todos os dias e quando às vezes eu não quero ler, mas eu vou lá e me esforço. Isso vai facilitando. Então todo dia eu leio, eu crio esse hábito. Daqui a pouco fica natural. Eu tenho que ler, tenho que estudar, tenho que fazer isso. Mas essa facilitação pode ocorrer de uma forma também quando esse estímulo, quando essa descarga de neurotransmissores ela é muito forte. Então, no caso das drogas, do álcool em excesso, da pornografia também, eu tenho essa descarga tão forte de dopamina, de serotonina, de endorfina, que acaba que essa facilitação ela ocorre por meio por essa descarga muito grande. Né? Ela não é um processo que foi criado natural, né? Eu faço isso todos os dias. Ela foi criada porque isso foi muito forte. Esse processo aconteceu de uma forma muito exagerada. Então, a partir do momento que isso acontece, eu tenho essa formação desse hábito, né? E ele ocorreu não de uma forma porque eu faço todo dia, mas sim porque essa descarga foi muito forte de neurotransmissores, entendeu? Então, os vícios são criados assim. Aí para sair disso, né? É um negócio bem complicado, né? Porque cada vez eu preciso de mais, né? Preciso de mais neurotransmissores para se ligar nas sinapses. Preciso de cada vez mais, senão o meu sistema nervoso ele começa a pedir aquilo, ele começa a entrar em abstinência, né? E o corpo ele dá sinais quando a gente está em abstinência, ele começa a dar sinais. Então o mais difícil para sair desses vícios não é nem você falar, eu não quero, mas são os gatilhos que você precisa. Às vezes, no caso eu falo de pessoas que têm compulsão alimentar ou pessoas que são viciadas em álcool, né? Às vezes a pessoa está ali tentando sair dessa compulsão, tudo, e ela passa em frente ao McDonald's, o cheiro pega ela, entendeu? Então esse gatilho tira ela totalmente do foco que ela tá, entendeu? Porque eu acho que a gente até comentou em aula, né? Isso. Sim. A gente até comentou. Foi até quando a gente foi até no laboratório. Esse gatilho faz com que as pessoas elas saiam do trilho, né? Do trilho, né? Porque a parte sistema nervoso límbico, parte mais primitiva, né? Ela é muito mais forte. Ela dá sinais, a abstinência ela dá sinais. Você precisa fazer aquilo. E para tu sair disso, criando outros hábitos, né? Tipo, é claro que não vai ser na mesma intensidade, né? Porque eu lembro de ter visto, não sei aonde, foi tipo uma tabela, que a liberação de dopamina quando você fazia hábitos destrutivos no teu corpo era, eu vou dar um exemplo, de 200. E você andar de bicicleta, você ler um livro, você fazer outra coisa, era tipo 5, 10. Como você combate 200 com 5 e 10, entende? É bem de pouquinho que tu tem que ir, doutrinando o teu corpo para ele, né, voltar ao que você era. Sim, exatamente. Você começa... É legal, assim, quando você substitui um hábito por uma coisa que se você continuar utilizando aquele tipo de conteúdo, de alimentação ou de bebida, isso vai afetar um hábito novo. Por exemplo, se você começou musculação, quer melhorar seu corpo, tá se vendo, tá uma porcaria, né? Ou quero melhorar, eu tô legal, mas eu quero melhorar minha saúde e tudo. Aí você utilizar álcool todo dia, isso de alguma forma não vai te dar os resultados que você quer na academia. Então você começa a pensar dessa forma, se eu utilizar o álcool hoje, estou utilizando todos os dias, se eu utilizar o álcool hoje, isso vai me afetar para que eu melhore a minha força muscular, o meu corpo na parte estética, né, a minha saúde em si. Então eu começo a tirar aos poucos. Pode ser difícil no começo, mas você ter essa consciência é o primeiro passo. Ter a consciência de que esses hábitos estão tirando o seu resultado de alguma coisa que pode ser boa para você. Então é assim que a gente começa a substituir, né? Vendo que aquele hábito está sendo destrutivo em outra parte da sua vida, em outro hábito. Eu tinha tu falou agora de vício em álcool, eu tinha um tio que
ele era viciado em álcool e ele teve iniciativa assim, sem aviso prévio, sabe? Ele só chegou e falou, não, vou parar com isso, ele já bebeu muito tempo. E ao decorrer do tempo que ele parou de beber, ele parou assim, de cortar de vez, né? Não, eu vou beber uma vez, não, ele cortou de vez. Só que ele tinha alucinação, ele via pessoas, ele falava que alguém queria matar ele, só que ele tava sozinho em casa com a mulher dele e tudo. E ele também, além das alucinações, aconteceram outras coisas também. E ele teve que ir para um terapeuta e tudo e tal. E foi passando o tempo, ele foi conseguindo melhorar, mas de começo é muito difícil. Eu via a dificuldade, né? Que você quer, mas o teu corpo meio que não deixa, né? Tipo, o teu corpo não permite que você pare. E ele fica meio que te falando, nossa, tu não voltar a beber, vai ficar passando por isso. E aí a pessoa meio que desiste, né, do caminho. Isso tudo está dentro de um conceito da fisiologia básica, assim, que a gente chama, talvez vocês já até tenham visto, mas todos esses processos que ocorrem no corpo humano é chamado de homeostase. Tudo que o corpo faz, seja o coração bater, seja a gente se alimentar, seja a gente sentir sede, seja a gente dormir, é tudo para que a homeostase seja estabelecida. Homeostase quer dizer processo de equilíbrio do corpo. Então, a partir do momento que eu tô com sede, é porque eu preciso beber água, é porque em alguma parte ali das minhas células, em alguma parte do meu sangue está faltando um pouco de água. Então, o corpo sinaliza isso pra gente. A gente precisa ingerir água para os estados voltarem ao normal. Se eu deixo de beber água, o pH do sangue sobe, eu fico mais ácido. E o pH subindo, por exemplo, né, uma das coisas que podem acontecer, pode matar algumas células. Né? A partir do momento que eu tenho morte celular, isso é totalmente prejudicial para o meu corpo. Então, se meu coração deixar de bater, eu morro. Então, para que meu coração bata, eu preciso ter glicose, eu preciso ter água, eu preciso dormir. Né? Então, todos esses processos são assim. E nesse caso, né, o corpo ele também dá sinais de abstinência, né? Então, se a todo momento eu bebia o álcool me dava aquela dopamina, me dava aquela serotonina, aquele estado, né, de bem-estar. A partir do momento que eu tiro isso do nada, cadê? Eu preciso daquilo, o corpo precisa daquilo. Vai ficar desesperado. Né? Ele fica desesperado, então eu preciso dar sinais, tô dando sinal ali o tempo todo, tô começando a ter alucinação, que eu preciso daquilo novamente. Pra ficar bem. Ok. Todos esses processos são para que o corpo fique num estado de equilíbrio. Tudo que a gente faz. Basicamente isso. Como se fosse beber uma água, por exemplo, né? O álcool seria como se fosse a água que a gente bebe normalmente, né? Exatamente. É um substrato para o sistema nervoso ficar bem. Então ali, quando eu bebo álcool, eu libero neurotransmissores que me deixam bem. Só que isso a longo prazo é ruim. De uma forma exagerada, isso é ruim, só que o corpo não entende isso. Ele tá pedindo o que tá fazendo bem pra ele ali. E quando acontece de a pessoa ser viciada em trabalhar, a gente tá falando do burnout, né? E como que o corpo e a mente reagem quando a pessoa tem essa compulsão em trabalhar? Porque o corpo dá sinais de que precisa descansar, precisa sair daquela zona, né? Sim, são pessoas workaholics, né? Pessoas workaholics que trabalham muito. O corpo vai dando sinais. Tem pessoas que começam a ter várias... Nem se bate, não acontece nada, mas elas começam a ter roxo no corpo, assim. Não se bateu, mas o que é esse roxo aqui? Né? Foi porque o corpo, de alguma forma, ele está dando sinal. Tenho dor de cabeça frequente, não tenho apetite, né? Por mais que eu precise me alimentar, eu não tenho apetite, né? Tenho roxo no corpo. Então, esses são alguns pequenos sinais que o corpo dá quando você não descansa direito, né? Lá no nosso, vou falar cérebro, tá? Pra vocês. Mas no nosso encéfalo ali tem um líquido que chama líquor, líquido cefalorraquidiano. Quando a gente dorme, esse líquido ele é responsável por tirar todos os metabólitos, ele está ligado diretamente com a linfa, o sistema linfático, por tirar todos esses metabólitos do corpo para serem excretados. Se a gente não dorme, a gente não consegue ter esse processo. Vai ter, só que de uma forma muito mais demorada. No corpo ali, quando a gente está dormindo, é o momento em que esse líquido está mais acelerado para tirar tudo isso e jogar fora. Então,
uma pessoa viciada em trabalho, tudo, geralmente ela tem insônia. Geralmente ela tem dificuldade para dormir. Então, com a falta de sono, por exemplo, algumas doenças podem ser geradas por conta disso, né? Ansiedade e depressão, né? São doenças que são geradas pela falta de sono, por exemplo. Então, uma pessoa workaholic hoje em dia, né, que está bem na moda esse termo aí, as pessoas acham até bonito, né? Não, eu sou workaholic. Cara, é legal você trabalhar, mas você também precisa dar um tempo pro seu corpo, fazer uma atividade física, né? Descansar bem. É legal você ter equilíbrio. A partir do momento que a pessoa fala que trabalha, tem um equilíbrio ali, às vezes a gente vai dar mais importância pro trabalho, natural. Mas também é necessário cuidar do corpo e dormir bem. Esses dias eu estava fazendo um curso, né, que o SESI mesmo proporciona lá pra gente, e o palestrante ele estava falando justamente sobre esse equilíbrio, né, e ele mostrando, ele pediu pra gente elencar assim, o que são problemas na vida das pessoas, né. E um problema pra mim hoje, assim, lógico, às vezes a gente sai à noite, né, mas um problema pra mim hoje é eu não dormir bem. Então aí entra naquele ponto lá. O que é um hábito que não me faz dormir bem? Aí a gente pega aquela história de substituir um hábito por outro, né? Uhum. Uma coisa que não me faz dormir bem hoje é eu sair à noite. Então se eu saio à noite e bebo álcool, por exemplo, nessa noite, aí isso vai me dar mais dificuldade ainda para dormir. E a partir do momento que eu durmo, eu não rendo direito. Então hoje para mim esse é um problema. Esse é um problema. Então, voltando àquela parte, você elencar o que é problema ou não, vai fazer com que você crie hábitos e esses hábitos melhorem o que você estava fazendo de errado. Entendeu? Se eu estava saindo sexta, sábado e domingo e chegando de madrugada. Esses hábitos estão tirando a performance do meu estudo, da minha leitura, do meu treino. Então, pra mim, um problema é dormir mal. Tá sempre te tragando pra baixo, né? Sempre. Até tu não poder mais fazer nada, né? Não conseguir se relacionar, não consegue nem mais com a família, né? Acontece isso, né? Fica muito naquela de preciso, que acaba ignorando a família, aí ignora a namorada, a vida, até, né? Isso acontece no trabalho também, né? Muito. A pessoa fica tão focada no trabalho que para de se relacionar, né? Exatamente. Fica viciado naquilo lá. Tanto, é no Japão, né, que tem, Davi, a floresta do suicídio, né? Sim. O que era isso? Eu tinha esquecido agora. Não, é que era tipo, por causa do excesso de trabalho, né? O japonês, ele trabalha muito. E o pessoal lá, a maioria não aguenta. Né? A pressão, né? Isso, é porque, tipo, não é que nem a gente aqui. E lá também não é separado, assim, na época que eu vi, né? Não sei, pode ter mudado hoje, mas na época que eu vi, não tem aquela diferença, sabe, que por exemplo, mulher vai trabalhar numa empresa de marketing. O homem ganha 1.500, a mulher ganha 1.000. Por quê? Porque sim, tá ligado? Não tem, eles não dão explicação, sabe? E a carga de trabalho é gigantesca. Cansativo, né? Então, e sempre foi assim, entendeu? Eles não têm tempo pra divertimento, essas coisas. Pouquíssimo. Trabalhar. É só trabalhar lá, só trabalho. Lá deve ter muito, né, síndrome de burnout. Porra, lá deve ter demais. Pra caramba. Eu até ia perguntar sobre isso. Se o Brasil, comparado a outros países, tá com nível de pessoas com burnout mais ou menos? Como que a gente tá nesse cenário? Num estudo que tem até num trabalho que eu coloquei, nas primeiras apresentações que eu fiz na sala de vocês em relação ao burnout, esse estudo era da Suécia, né, que é um dos países hoje com o IDH mais alto do mundo, né, em relação ao burnout nos policiais militares, né. E o burnout na Suécia é bem menor do que no Brasil, bem menor. Apesar de ter um nível elevado lá que a gente percebeu no estudo, o burnout no Brasil é muito maior mesmo. Isso se dá por diversas questões. No Brasil vão ter países abaixo, mas também vão ter países que vão estar muito mais tranquilos nessa questão. Isso se dá por diversas questões, né? Questão política, questão social, questão econômica,
né? Mas a gente consegue perceber nesse estudo comparativo que a polícia sueca tem um nível muito menor de burnout, apesar de ter, do que no Brasil, por exemplo, né? E no caso dos japoneses, né, pegando esse gancho aí, eles são um povo, né? Eu falo porque o karatê vem do Japão, então a gente, né, acaba tendo uma certa identificação e um entendimento ali da cultura japonesa, né? Eles têm muita honra. Sim, a palavra honra é muito forte para eles, assim, sabe? Então, às vezes essa floresta do suicídio aí que a gente viu, ela tem muitos estudantes que vão para lá, porque não passaram no vestibular, né? Isso para eles é um fracasso, é uma desonra para a família. Uma desonra para a família. A pressão de estudante lá também é gigante. É gigantesca. Esqueci desse fator aí também, que é gigantesca a pressão de estudante. O burnout é classificado em estudantes também. Não é só trabalho, né? Não só trabalho, é que eles entendem o burnout como também na parte dos estudos, né? Identifica ali como parte laboral, né? Então, tem muito estudante de medicina com burnout. Eu estava esses dias lendo um artigo sobre isso, sobre estudantes de medicina que se davam bem na parte teórica, mas ao ir para a prática acaba desenvolvendo burnout por conta desse choque, né, de realidade. É muito difícil. Principalmente trabalhos de emergência, assim. Médicos que estão ali na UTI e também na emergência direta, né? Quando tem algum acidente, alguma coisa, quando eles trabalham nessa parte direta, tem muito sintoma de burnout nesse tipo de pessoa, nesse tipo de ocupação. Né? Aquele negócio de trabalhar sob pressão, né? Aí, né? Pega, né? Porque ele te pega desprevenido, né? Que nem que ela falou. É bom na prática, é bom na teoria. Mas na prática, como é que tu bota em prática? Sim. Como é que eu boto em prática? Aí, né? Acumula e solta. Não é fácil, esse tipo de trabalho não é fácil. Bombeiros tem muito também, são trabalhos de emergência, né? É bem estressante. Muito estressante. Porque tu tem que estar alerta toda hora, meu. Uma hora que tu fechar os olhos ali, é 1-2. No caso de esporte, também tem alguns níveis muito altos ou em questão de trabalho é mais alto? Porque, por exemplo, em esporte de alto rendimento é pressão imensa também, né? Jogador, futebol, basquete, vôlei, tudo, né? Uma pressão gigantesca em cima de uma pessoa só. A sua pergunta, assim, foi maravilhosa, Davi, porque hoje o Brasil, falando em nível olímpico, né? Por que a gente ainda está muito abaixo de países como Estados Unidos, até a Rússia, né, quando estava nas Olimpíadas? Porque, principalmente, a gente não tem um trabalho psicológico tão forte. Não tem. Como esporte, né? Como esporte. Por mais que se fale muito de psicologia do esporte, né, quando a gente vai levar para dentro dessas instituições, né, o Brasil, na última Olimpíada, levou 2 psicólogos para uma delegação inteira. Estados Unidos tinha um monte de psicólogos lá. Tinha um monte. China tinha um monte. Então, esse trabalho é fundamental. E mesmo assim, por exemplo, a Simone Biles, ela não competiu. Ela teve um pico ali, ela chegou no limite dela. Ela não conseguiu competir. E ela é uma das maiores do mundo, né? Não competiu. Porque chegou num estresse absurdo, né? É difícil com o suporte dos psicólogos, imagine se ainda. Até com o uso de substância, né? Que pode acontecer desse negócio de muito estresse, né? Que nem agora, ultimamente, né? O pessoal tá naquele bagulho dos marombeiros de usar muito esteroide, sabe? Aquilo estressa demais, né? Mas como é que funciona, né? Esse negócio de estresse, né? Até lá. Os esteroides são hormônios, né? Quando a gente fala de esteroides, são hormônios derivados de gordura, né? Os ésteres anabolizantes, né? Então a testosterona, né? Testosterona, GH, são hormônios esteroides, né? E esses hormônios, eles vão facilitar demais o ganho de massa muscular. Porque quando a gente vai analisar ali a questão de síntese de proteínas, né, na parte de exercício físico, se você não tem aqueles hormônios atuando ali, para que você consiga ter esse processo de hipertrofia, você não hipertrofia. Basicamente isso. Se você pode estar fazendo tudo direitinho. Tá treinando, tá comendo,
tá bebendo água, tudo direitinho, dormindo bem. Mas se você não tiver com aqueles hormônios ali estabilizados, se tiver com baixa de testosterona ali, tudo, você vai acabar, não vai hipertrofiar. Basicamente isso. Então, quando você utiliza os esteroides anabolizantes, você está dando um up no seu ganho de hipertrofia. Lógico, é preciso treinar, comer, se alimentar, beber água e dormir. Fazer tudo certinho. Tudo certo. Porque se você só tomar isso, você não vai ter resultado. Mas isso vai te dar um ganho absurdo. Só que isso traz diversos problemas. Problemas cardíacos, né? A gente tem um processo lá que gera uma hipertrofia cardíaca, só que de forma disfuncional. Então o coração ele começa a perder a força de contração que ele tem, né? Começa a fibrosar as células cardíacas. Então o coração ele perde parte de função, ali. Então, algumas partes do coração ficam fibrosadas, você não consegue bater certas partes. Então você pode morrer de parada cardíaca, ter arritmia, você pode ter insuficiência cardíaca, né, por conta de uso de esteroide anabolizante. É o caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil também. Exatamente. Que acaba mais rápido também com você. Caraca. Exatamente. Foi aquele negócio que tu falou, né? Que tu estava falando antes de... como é que era? Que droga! Era negócio de recompensa, de ficar feliz, sabe? Aí, pegando assim esse gancho, né? Você quer o resultado mais rápido, para você poder ficar feliz. Sim. O jeito é esse, né? Não adianta. Se você pegar esse atalho... Lógico, hoje os fisiculturistas utilizam, né? Quando a gente fala dos maiores fisiculturistas, eles utilizam e tem os médicos, endocrinologistas que fazem esse controle aí para eles, mas é muito perigoso. Porque o hormônio, ele tem uma taxa basal, né? Que ele produz todo dia. A partir do momento que eu uso uma dose suprafisiológica acima do que o corpo produz, então aqui tem o meu basal. Estou usando o suprafisiológico. O corpo entende que, estou usando isso aqui, então eu vou parar de produzir. Então ele para de produzir. E a partir do momento que tem essa baixa de produção, né, ele não volta a produzir mais quando eu tiro. Então tem que estar o tempo todo fazendo a reposição hormonal. E se eu tiro isso, eu tenho diversos problemas. Em relação ao hormônio, né? Quando a gente fala de meninas que são levadas para o esporte muito cedo, né? Caso de ginástica artística, ginástica rítmica, em que esses esportes têm uma vida útil muito pequena, e eu sou especializado muito novo, né? As meninas, por terem uma baixa quantidade de gordura, né? Porque elas precisam estar magras o tempo todo, elas demoram muito, e tem uma diminuição de alguns hormônios, então elas demoram muito para menstruar, por exemplo, né? Porque eu não tenho gordura. Como é que eu produzo hormônio, né? Falando de esteroides, né? Que são hormônios importantes, né? No caso das meninas, não a testosterona, mas a progesterona, o estrógeno, elas não menstruam. Então tem meninas desses esportes que menstruam para lá dos 18 anos. Então isso traz diversos problemas para o corpo. A pessoa não consegue se desenvolver, né? Porque a fase da puberdade é para isso, para me desenvolver, para desenvolver meu corpo. No momento que eu não tenho gordura para fazer isso, para fazer esses hormônios, esteroides, eu não consigo me desenvolver. Aí tu vai ficando, né, aquele físico vai decaindo, né? O Ronnie Coleman tá assim, o cara tá na cadeira de rodas, mano. E foi um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos. E o Schwarzenegger e ele, né? O Schwarzenegger ainda tá bem, né? Mas o Coleman, o cara tá na cadeira de rodas, cara. Por conta de vários tu vê o problemas, estrago que faz esse troço. Isso afeta diretamente a saúde mental, né? A pessoa fica pensando o que eu fiz, né? Como que eu cheguei aqui? Isso... Quando baixa, né? Ele, caramba, põe a mão na cabeça, né? Porque tem uns que fazem muita besteira, né? Que nem teve um, foi até notícia que o entregador foi na casa dele. Não sei se tu viu isso aí, Felipe. Não, acho que ele não. Ele foi na casa dele, aí esqueceu alguma coisa, não sei. Ele pegou o celular do cara, jogou no chão, derrubou a moto, sabe? Assim, xingou o cara, e depois que abaixou, né? Aquela quantidade imensa que ele tinha recebido, o cara, desculpa, errei e tal, não sei o quê. Olha como é
as pessoas são muito impulsivas, né? E levando para essa parte hormonal, quando a gente tem uma alta de testosterona circulante no corpo, por exemplo, pegando a testosterona como exemplo, né? Eu vou ter um maior nível de agressividade, né? Esses hormônios, elas modulam o comportamento da pessoa. Então, se eu tenho desregulação em alguns hormônios, né? Tenho uns mais que outros, eu vou ter algumas mudanças de comportamento. Alguns eu posso ficar mais apático, outros eu posso ficar mais neutro, né? Ficar anedônico, né? Que quando é essa apatia que a gente chama. Mas no caso da testosterona, em muitas das vezes, assim, ela gera uma agressividade maior. É por isso que eles ficam gritando na academia. Pode ser também. Essas coisas estranhas aí, pode ser gerado por isso mesmo. Falando dessa impulsividade, será que teria alguma coisa a ver com o transtorno de personalidade borderline? Eu não sei direito sobre esse assunto. Esse assunto aí, eu confesso que é novo, né? Teve até, eu não sei se é o mesmo, tá? Não sei se é o mesmo, mas teve uma matéria no Fantástico falando de TDI, é o mesmo? Transtorno? Não? Não, acho que não. Acho que não. Mas eu não sei a respeito desse tema, mas eu achei essa matéria do Fantástico muito louca, assim, cara. De TDI, transtorno de... déficit... Produção ajuda. De identidade, né? Transtorno de identidade. Deve ser de Cara, é uma coisa muito louca, assim. Eu vi essa reportagem. Era Que da a menina, pessoa- não era? Isso, que a pessoa ela assume diferentes personalidades ali em um único eu dia, sei, né? Eu sei qual Agora, é. Eu sei qual é. Eu sei porque tu Agora eu sabe. lembrei. Eu sei porque tu sabe. Agora eu lembrei. Ela Eu sei qual assume é. diversas personalidades ali no mesmo dia. E assim, lógico que é um problema, tá comprovado, os médicos falam, mas ali a gente fica até se questionando, né? Porque é uma mudança tão brusca assim, né? No comportamento, na fala da pessoa, que a gente se questiona, caramba, né? Parece fingimento, mas não é, obviamente, né? E isso é o problema de algumas doenças, né? Trazendo mais para a parte de doenças mais comuns, como depressão e ansiedade, algumas pessoas, alguns tipos de pessoas têm uma certa dificuldade em aceitar ou de perceber que pessoas próximas delas têm esse tipo de doença, como ansiedade e depressão, né? Se uma pessoa mais velha, vamos pegar pessoas mais velhas que para eles, como eles viveram uma época diferente, né? Tinha menos diagnóstico disso, era menos falado, então eles têm uma visão diferente do que é depressão e ansiedade do que a gente, né? Que está mais adepto a ouvir, que está conhecendo mais sobre essas coisas, né? Então, uma pessoa mais velha ter um filho com depressão e ansiedade, muitas vezes acha que é frescura. Muitas vezes acha que a pessoa ela não quer fazer, ou ela não tem vontade de fazer, ou ela procrastina, mas muitas das vezes a pessoa não tem nem força para fazer. Ela não consegue, porque tá tudo tão alterado lá dentro, as circuitarias neuronais ali, elas estão tão alteradas que a pessoa não... Neurotransmissor desregulado, que ela precisa de ajuda, né? Ela por si só não vai conseguir. Também com o burnout, né? As pessoas acham que não é vontade de trabalhar, a É. pessoa quer se afastar, quer ficar de férias, mas não Sim, é isso. é. É um processo mais complicado do que aparenta. Tem um estudo que fala que o Brasil paga em torno de bilhões para pessoas que saem de despesa médica, né? De dispensa médica, né? Por diversos problemas de saúde, né? E o burnout, como é uma doença adquirida no ambiente de trabalho, favorece com que várias outras surjam, né? Tem outro estudo que também fala que o burnout ele facilita e favorece com que pessoas tenham doenças osteomusculares, né? Então, fraqueza óssea ou doenças relacionadas à parte muscular, né? Muscular esquelética que a gente fala. Então, tudo isso favorece com que eu tenha um gasto muito grande com saúde, né? Então, uma das coisas que a gente bate na tecla quando fala de burnout, depressão e ansiedade, né? Principalmente do burnout, que é no ambiente de trabalho, é que as pessoas precisam ter ações nesses ambientes de trabalho para elas entenderem o que é, que às vezes elas precisam de ajuda. Às vezes eu tô com alguma coisa, mas eu não sei o que é. Tô desmotivado com o meu trabalho, não consigo ter rendimento, não quero trabalhar. Então eu preciso entender o que está acontecendo comigo para eu buscar ajuda. E as empresas, elas precisam fazer isso. Porque de dispensa em dispensa médica,
vou perdendo meu dinheiro, entendeu? Então, o meu gasto seria muito menor, né, se eu tivesse um psicólogo ali fazendo esse trabalho, né, se eu tivesse essas ações. É por isso até que, acho que você comentou em aula, que empresas grandes trabalham para tirar as pessoas daquela rotina excessiva de trabalho. Então, uma pausa para jogar ping-pong, por exemplo. Você comentou, acho que empresas como o Google. Uhum. Essas empresas grandes, elas já entendem isso. Né? Elas já entendem que o funcionário que está bem, que se sente bem ali na empresa, ele vai ter um rendimento melhor. Não tem segredo, né? É muito fácil de entender isso, mas a partir do momento que a gente está num ambiente tóxico de trabalho, a gente vai lá para baixo. O rendimento vai lá para baixo, a gente fica mal e o corpo dá sinais. Não é só a gente ficar mal aqui, né? Porque o ambiente está ruim. Nosso corpo começa a dar sinais. Isso acaba sendo pior para eles, né? Porque o lucro, não adianta você forçar, porque não é bem assim. Precisa ter um equilíbrio, né? Então, por isso que... Desculpa. Não, pode falar, cara. Por isso que falar. tem algumas ações de ginástica laboral em empresa, né? Porque essas pequenas ações que são feitas tanto da psicologia, da educação física, com os exercícios físicos na empresa, né? Eles ajudam a tirar o funcionário daquele estresse que ele está no trabalho e, pelo menos por 5 minutos, ele ficar ali focado no exercício que ele está fazendo, ó, espreguiça, relaxa por um tempo, né? E ele voltar para o trabalho dele mais focado, relaxou um pouco. Então são essas pequenas coisas no dia a dia que vão fazer com que a sua saúde corporativa ela melhore. Eu estava vendo um vídeo sobre isso ontem, inclusive, mas era sobre estudo, né? Mas acho que funciona da mesma forma, né? Que era uma estratégia que você faz assim, você estuda 25 minutos direto, sem parar, para por 5 minutos. Isso, Pomodoro. Esse mesmo. Aí tu para 5 minutos e vai fazer qualquer outra coisa. Joga alguma coisa, pega uma água, espreguiça e tal, volta. Aí vai fazendo. Isso vai deixando você mais motivado para fazer. É muito mais focado. Eu faço isso. Para eu estudar, eu faço isso. Eu faço essa técnica. Eu comecei a fazer ontem. E assim, é um negócio que é muito bom. É muito bom. O Pomodoro, basicamente, ele é dividido em... É o que você falou perfeitamente. 25 minutos de ação daquilo que você está fazendo, seja um exercício, seja uma leitura, seja um estudo. Então, por 25 minutos, eu estudo ali, dou uma pausa de 5, vou beber uma água, dar uma espreguiçada, vou no banheiro, alguma coisa, e depois volto para os meus 25 ali de foco total. Isso aí gera um rendimento muito maior do que você ficar 1 hora estudando direto. Muito maior. Isso, funcionaria bem para pessoas com TDAH, por exemplo? Porque tem um déficit maior, né? Tem uma dificuldade maior, mas teria os mesmos resultados positivos? É uma estratégia que pode ser utilizada, né? Não vai servir para todas as pessoas, mas como, nesse caso, o transtorno de déficit de atenção, você fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, você vai ficar desfocado, a partir do momento que talvez você tenha ali um timer e você focar só naquilo, isso seja importante para você. Muitos estudos mostram os benefícios do mindfulness para pessoas que têm TDAH. O mindfulness é aquela meditação guiada, né? Então eu tô lá, fecho meus olhos e uma pessoa vai falando comigo no meu ouvido, pensa na sua perna direita agora. E aí você tira toda a atenção para a sua perna direita. Entendeu? Isso mostra, tem alguns eletroencefalogramas lá que mostram uma tomografia de crânio, assim, que mostram que algumas áreas de pessoas que têm TDAH são melhoradas por conta de ações como essa, de mindfulness. Eu consigo focar mais em uma determinada ação. Consigo focar mais ali no meu momento presente, que chama. O mindfulness tem esse objetivo, né? Focar no momento presente. Então ali eles falam assim, não tem nada de especial que vai acontecer. Nada de especial, nenhum estado especial. Mas você está sentado e você está focando em você. Sente seu coração bater, sente sua respiração. Então, a partir do momento que você foca nisso, você aciona algumas partes do cérebro ali que estavam esquecidas. E você conseguiu focar. Então, para pessoas que têm TDAH, isso é maravilhoso. Para o burnout também. Tem vários estudos de mindfulness em burnout, que ajuda a diminuir o nível de estresse. Você vai dando uma recompensa, né, pro corpo.
Ó, 25 minutos estudando, mas ó, 5 minutos de Daqui a recompensa, 5. fazendo alguma coisinha aí, qualquer coisa. Você, como o Léo falou, jogar, se espreguiçar, relaxar, tomar uma água. Falando nisso, deixa eu até fazer um corte aqui para eu mostrar isso aqui, que o professor, nosso querido professor Alexandre pediu, ó, essa aqui é a nossa camisa do LAFS, nosso laboratório, a gente está aqui no LAFS, né, nosso laboratório de Fisiologia do Exercício e Saúde. Então aqui, ó, aqui é o nosso QG, né, aqui é o nosso laboratório, né, então o pessoal aí está comandando aqui hoje. Esse laboratório foi criado pelo professor Alexandre e pela Débora, né, professora Débora aí, e eles fazem um trabalho fantástico, assim, hoje tem esses alunos maravilhosos da psicologia aqui, né, começou com a educação física, e aí agora a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, a gente tem a educação física, a gente tem a psicologia, a gente tem a nutrição, biomedicina, a farmácia também, alguns alunos já pediram para fazer parte ali, então a gente está crescendo, né? É muito legal ver essa multidisciplinaridade aqui, é muito legal, porque há pouco tempo atrás só tinha a educação física, aí foi surgindo um pouquinho da nutrição, agora vocês com esse podcast da hora demais, obrigado pelo convite, e vai só crescendo, cara, então é muito legal. Professor Alexandre, um abraço aí para você, para a Débora também. Então tá muito legal aqui no nosso QG, esse trabalho aqui atrás foi meu, tá? Eu pedi pra deixar aqui, ó. Esse TCC aqui foi meu, tá? Tá bonitinho, tá bonitinho. Tem que bater no peito, ó. Fui eu que fiz, ó. Então tá muito legal mesmo. Esse é o nosso laboratório, nosso LAFS. Onde a gente parou? E aí? Quero dar continuidade? Claro. Tem alguma pergunta? E essa multidisciplinaridade que você falou é importante até, como a gente estava falando no esporte, né? Às vezes a gente acha que o trabalho está só ali na parte técnica, mas quando essas áreas se juntam, tem uns resultados melhores, né? E é assim que as pessoas vão descobrindo técnicas diferentes que podem ajudar a melhorar a saúde mental, a saúde física. Não, isso é fundamental hoje para um atleta se tornar um atleta de elite. Ele precisa ter um acompanhamento ali. Ele vai ter a parte técnica com o treinador dele, né? Seja um esporte coletivo, individual, ele vai ter o técnico dele para fazer as correções que ele precisa, mas aí ele precisa ter um preparador físico ali na academia para ele melhorar o desempenho físico dele, ou manter, ou perder peso, ou ganhar peso, né? Ele precisa ter um nutricionista para fazer toda a dieta dele, para fazer o que ele precisa comer, o que ele não pode, o que ele pode, né? Precisa do psicólogo para dar o direcionamento das ações que ele tem que fazer o dia a dia, né? Eu fui atleta por muito tempo e eu não sei se vocês sabem isso. Já falei que eu fui atleta por muito tempo? Já? Acho que já. E aí, o meu técnico na época, ele falava de um termo assim que era o treinamento invisível, né? O treinamento invisível é tudo que eu faço fora do meu ambiente de treino. Então, eu só treinar ali, né, não vai fazer com que eu seja melhor. O que vai fazer com que eu seja melhor são todas as ações que eu faço fora dali. Então eu treinei, fiz meu treino lá de 2 horas, parte técnica. Fiz mais 1 hora da parte física. E o que vai fazer com que eu melhore isso? Vai ser eu me alimentar, vai ser eu dormir direito, vai ser não deixar só a parte do meu corpo agir, mas eu também preciso trabalhar minha mente, né? Então eu meditar, eu descansar, eu ler. Então tudo isso, todo esse treinamento invisível fora daquele ambiente é o que vai fazer com que eu seja o melhor, né? A parte genética também é muito importante, tá? Não foi falado, mas infelizmente aí não só treinar vai te dar o resultado, né? Mas você tem uma genética ali. A partir do momento que você treina muito e tem uma genética que te favorece, cara, não tem como. Cristiano Ronaldo. Ele e o Messi, assim, tipo, do talento praticamente igual, né? Só que o físico do Cristiano Ronaldo, o cara é alto, forte, o Messi já é menor, não é tão forte, né? E ele é um cara extremamente focado, né? Sim. Ele consegue ser bom em qualquer lugar que ele vai, né? Ele começou, ele estava ali em Portugal, Espanha, Inglaterra, ele foi bom em todos os lugares que ele foi, porque ele é extremamente focado, né? E tem jogadores que a gente vê que poderiam ser muito mais, mas não tem a cabeça para ser aquilo, né? Então, às vezes falta o foco pessoal. Às vezes eu tenho uma equipe maravilhosa, multidisciplinar, só que se eu não tiver o foco meu, do que eu quero,
Como que vai Derruba atingir? tudo, né? Eu posso ter os melhores psicólogos, os melhores médicos, os melhores qualquer coisa, os melhores tudo. Só que se eu não tiver o foco também, não vai adiantar nada. Não adianta. Não adianta. E é bom, né, pegar esse negócio de você treinar em vários lugares diferentes, né? Pô, isso te motiva pra caramba, né? E ele até te coloca assim, te coloca em situações diferentes. Ele te tira da zona de conforto, né? Ele vai pra um negócio maior. E aquilo é desafiador pra você e você quer conseguir, sabe? Esse que é o verdadeiro o ponto do... Ponto-chave. Isso, exatamente. Isso é legal pra caramba, meu. Isso é muito da hora. E tem muitos atletas assim, né? Vou pegar um exemplo, eu não gosto do time, tá? Mas eu tenho que falar de um atleta específico do Corinthians. O goleiro Cássio. O que ele é importante para aquele time do Corinthians é brincadeira. Mas por quê? Tem um ponto muito importante ali, além disso tudo. Ele tem um goleiro reserva ali que é muito bom. Que é o Carlos Miguel lá, que é o goleiro reserva do Corinthians. Se o Cássio ele não der conta, ele vai ser substituído. Né? Então ele está fazendo o melhor que ele pode ali. Então isso é foco. Então o cara está extremamente focado e ele está fazendo muita diferença. Muita diferença. Ele é absurdo assim o que ele tá ficando mais velho, né? A cada ano que passa ele tá ficando mais velho e ele fica melhor. Sim. Ele tá cada vez mais focado. E ele é muito decisivo. Então tem um pouco do treinamento, um pouco da alimentação, aquele treinamento invisível que a gente falou, mas o foco do cara também é diferenciado. Porque ele tem uma sombra muito grande ali atrás dele. Se ele não der conta, ele vai ser substituído. E ele tá cada vez melhor. E um dos fatores que ajudou foi isso. Ele tem uma sombra ali. Acontece em time grande mesmo, assim, nível europeu, né? Por exemplo, no Manchester City, né? O Champions, Real Madrid. Todos, você for olhar pro substituto dos caras ali que são titulares, são todos tipo mesmo nível, alguns são um nível até superior. E se você parar de focar ali, você vai perder o lugar. E ali é só pros melhores, né? Só pros os que querem realmente estar ali. Se você não tem uma sombra, você fica acomodado. Sim. Aí tá tudo certo, tá? Não vai ter ninguém pra me substituir aqui. Mas a partir do momento que eu tenho uma sombra, um cara bom ali também, isso vai fazer eu treinar mais. Era o Davi jogando lá. No caso, eu fui a sombra eterna. É verdade, não, coitado. O herói mais injustiçado. Mas é tipo, falando em questão de esporte, você ser incomodado, isso também vai além do futebol, né? Tipo, Isso. vôlei, basquete, Sim. até jogos que você é só uma pessoa, né? Por exemplo, no tênis da vida, deixa eu pensar, xadrez, porque assim, normalmente são jogos que, por exemplo, você vai representar o Brasil, eles vão escolher o melhor. Sim. Por mais que seja só você ali, tem a sombra de um país inteiro atrás de você, né? Exatamente. Se você não for à altura do que eles estão pedindo, eles vão achar outro para te substituir. Ah, mas é só eu, não tem quem entre no meu lugar. Não, mas se eles verem que você não dá conta, vão chamar outro. Seleção brasileira é a mesma coisa. São os melhores do Brasil? Só que se um zagueiro ali não dá pro gasto, o meio de campo não dá pro gasto, vão achar outro melhor. Sempre tem. Sempre tem. É o que a gente está estudando sobre motivação, né? Todo mundo precisa agarrar uma motivação para ter um desempenho cada vez melhor. E uma das motivações que a gente comentou em aula foi sobre ver o seu sucesso crescer, né? Então, acho que entra bem. Sim, é porque também não adianta, né? Você focado, mas também não se atentar aos resultados, né? Sim. Ser focado e o resultado é sempre baixo, sem querer você tenta desanimar. Ah, não, vou persistir, vou melhorar. Mas se o resultado sempre vai ser baixo, uma hora você cai, né? E aí, o interessante é você ser focado e ver um resultado, nem que seja só um positivo em meio de 10, você tem um positivo, você se agarra aquele resultado positivo para fazer ele se repetir. E acho que assim, né, seja atleta, seja estudante, seja um servidor público, seja qualquer coisa, ele vai conseguir melhorar, né, a capacidade própria e vai se desenvolvendo. A gente nunca para de se desenvolver, né? Seres humanos nunca param. Todo dia. Eu gosto muito da palavra motivação, mas eu prefiro uma outra que é disciplina. Ah, sim. Por que é a motivação? É aquele momento que você tem, falando em neurofisiologia agora, né, que eu tô acostumado a dar aula para vocês, né? Mas a motivação é um processo ali que eu tô cheio de dopamina sendo liberada ali. Então eu tô motivado para fazer uma atividade.
né? Tem alguns estudos também, isso eu já vi, que mostra que isso há tempos atrás, né? Que falar de uma linguagem mais leiga, tá? Que homens das cavernas que tinham mais dopamina basal, que é aquela dopamina circulante, eram esses homens das cavernas que iam desbravar, que iam subir as montanhas, e aqueles que tinham um basal mais menor, né? Eles ficavam mais, tô tranquilo aqui nessa área, então não preciso explorar aquela, tô tudo bem. Mas aqueles que precisavam, tinham um maior basal, eles iam, exploravam, entendeu? Então a dopamina é isso, é quando você tem ali um processo de... a motivação é isso. Quando você tem um processo de dopamina muito grande sendo liberado ali, você precisa, né? E a motivação, ela vem de um processo externo. Então, eu hoje acordei bem e tô motivado para treinar. Só que se amanhã eu acordar mal, só que amanhã eu acordar desmotivado, aí entra a disciplina. Aí vai na outra parte, vai nos caminhos, naquele processo de facilitação neural. Que eu tenho que fazer isso todo dia, para ir gerando o meu resultado. Então, a partir do momento que eu vou fazendo isso todo dia, eu começo a ver resultado. Isso vai me motivando. Então, é um ciclo, né? Faço isso todo dia, vejo resultado. Isso me motiva. Continuo fazendo. E assim vai. É um compromisso com você mesmo, né? É um compromisso. Mas, às vezes, você não vai querer fazer aquilo, por mais que você goste. Por mais que você... sei lá, você adora jogar futebol, adora dar aula, adora treinar, mas às vezes você não vai querer fazer. Tem dias Só que aí... né? Eu até brinquei com os meus alunos esses dias, né? Tava um dia, eu acho que foi semana passada, tava chovendo, né? Aí eu falei pra eles assim, pô galera, tava na maior vontade de faltar, mas eu lembrei que sou professor. Não posso. Entendeu? Então, às vezes a gente não tá motivado. Sim. Só que a gente precisa ir. Precisa fazer. Isso é o compromisso que a gente tem com a gente mesmo. E gera disciplina, né? Gera disciplina. Eu criei, e às vezes eu tenho até dificuldade porque eu criei, assim, por rotina mesmo, por hábito de estudar todos os dias. Todos os dias, e ler e estudar. Ler e estudar são coisas que eu preciso fazer todos os dias. Às vezes eu deixo de fazer por alguma questão da minha rotina, eu fico até incomodado. Eu fico, caramba, não estudei hoje. Aí eu fico incomodado. Mas isso está tão forte hoje na minha mente, assim, que nas minhas sinapses ali, que se eu deixo de estudar um dia, 2 dias, então para mim é a morte, né? Eu fico sem estudar 2 dias por conta da rotina ali, eu fico mal com isso, já vira um negócio muito estranho, assim, porque eu me acostumei a fazer aquilo, né, de estudar e ler todo dia. A partir do momento que você para de fazer isso, aí você se sente estranho, você né? se sente estranho, exatamente. Muito bizarro, cara. Ele não vai dar uma abstinência daquilo, não vai dar uma abstinência de você fazer, mas você começa a se ficar irritado. Por que eu fiz isso, né? Caramba, então é real. Então é real. A disciplina, ela existe. Tudo faz sentido. Mas é a questão da autodisciplina também. A gente sempre se autodisciplinar. Ele citou, né, o exemplo de que eu queria faltar hoje, mas como você começou, você se autodisciplina, porque querendo ou não, entre aspas, você ainda pode faltar, né? Você vai se prejudicar pra caramba no trabalho? Vai prejudicar os outros, mas você ainda pode. Só que você se autodisciplina pensando em si, pensando nos outros, né? Ó, meus alunos que precisam da minha aula, eu preciso do meu emprego, senão vão me substituir por eu faltar. Exatamente. Então você que também cria uma autodisciplina no decorrer. Isso é até pra nós mesmo, porque a gente é aluno, entendeu? A gente também. É mais fácil pra gente faltar, mas se a gente não tiver uma autodisciplina também, não vai pra frente de jeito nenhum. Com certeza. Aí já era. A minha trajetória como aluno, galera, um momento assim que eu tive uma grande diferença, porque eu sempre fui um bom aluno desde o primeiro ano. Não era excelente, não era um aluno excelente, mas tirava meus 9, meus 10 ali, era um bom aluno. Só que faltava alguma coisa, sabe? Sabe quando você pensa, putz, sei lá, eu sou bom aluno, mas ok, sou bom aluno para aquilo, para aquele ciclo, né? Ali, para aquele ciclo que eu tô vivendo, para aquele ambiente ali. Aí no meu terceiro ano da faculdade, tava ali, foi um pouco antes de começar, foi uma semana antes, na verdade, olha que louco. No segundo ano da faculdade, eu já tinha falado pro professor que eu queria entrar no LAFS, tudo, né, para ser monitor, tudo. E aí entrou a pandemia o segundo ano inteiro de faculdade, tudo. Aí acabou que eu não consegui entrar no LAFS.
Entrou o terceiro ano. Aí teve uma semana que voltou ali, meio que diminuiu a Covid. Aí eu vim para a faculdade e conversei com ele. Professor, agora eu consegui me ajeitar, porque eu não conseguia entrar no LAFES ainda por conta da minha rotina de atleta. Eu não conseguia me doar para o laboratório igual eu deveria, por conta que eu não tinha tempo ali pela rotina. Mas aí no terceiro ano eu consegui arranjar um tempo. Falei com ele, né? Ele me aceitou ali, porque foi o professor Alexandre que me trouxe para educação física, né? Eu conheci ele antes de entrar no curso, e ele que abriu as portas ali para mim, me ajudou pra caramba desde o começo, né? Então, eu queria de alguma forma, sendo monitor dele, né? Hoje, desde lá do terceiro ano até agora, né? Poder contribuir de alguma forma com o que ele tem me ajudado, né? E ele me ajuda até hoje, né? Então, mas aí eu me tornei monitor dele, falei com ele e me tornei monitor. Uma semana depois, aí a Covid voltou com tudo. E aí, então, aquele momento ali que eu conversei com ele, eu já não vi mais ele na faculdade depois, né? Então, se eu não tivesse tido aquela conversa com ele, eu não teria me tornado monitor naquele momento. E a gente fez todas as monitorias online, né? Era no Zoom ali, tirava dúvida dos alunos dos diversos sistemas do corpo. Tudo online. Mas a partir desse momento que eu me tornei monitor, a minha vida acadêmica mudou absurdamente. Absurdamente. Porque até então eu precisava estudar para mim. Depois eu tive que estudar para ensinar. Aí... Nossa, é outra história, É outra história. É totalmente diferente. É absurdo, assim. E quando você passa o conhecimento para a pessoa, às vezes eu vou estar errado no que eu estou falando. Vou estar errado. Mas aí eu aprendo. Chega alguém para mim, ó, acho que você falou alguma coisa errada ali, um monitor chega, falou alguma coisa que não estava certo. Corrige, ó, pessoal, falei na aula passada alguma coisa que não estava correto, tudo. Mas agora a gente já sabe. Nem sempre eu vou estar certo no que eu vou falar. Mas eu estudo para poder ensinar. E isso faz toda a diferença, cara. Você se expor, você falar, você ensinar as outras pessoas foi a forma que eu mais aprendi na faculdade. Foi o momento que eu mais aprendi, foi ensinando. Caramba. Desde o terceiro ano. Eu lembro de um momento específico, o professor não estava nesse dia. Foi uma aula à noite, que era sobre sistema respiratório. E eu que tava eu e mais 2 monitores, né? E esse dia em específico eu que estava puxando a aula ali, eu estava dando aula e simplesmente esqueci tudo. Sabia, tinha estudado para dar aula, meu cérebro travou, deu aquele branco, né, que a gente comentou em aula. Meu, esqueci tudo. Aí eu na frente da turma assim, né, comecei a explicar e tal. Aí eu parei, falei então pro meu amigo, né, que fez até o TCC comigo ali, o Vitor. Aí eu cheguei ali para ele, Vitor, incomodei porque eu esqueci, cara. Esqueci tudo que eu ia falar. E saí da sala, fui tomar uma água no rosto, assim, caramba, meu, que vergonha, cara. Esqueci. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu tava dando monitoria, assim, né, presencial. Esqueci tudo, voltei aí depois, o Vitor continuou a aula ali, né. Depois disso nunca mais aconteceu, mas foi um momento, assim, muito bizarro, assim, esquecer tudo na frente dos outros. Né? Mas acontece. E fazer o quê? É porque é aquela coisa, né? O professor passa uma ideia de que você tem que saber tudo. Exato. E deu um nervosismo muito grande aquele dia, né. Eu acho que talvez seja pela turma, né, pelo sistema. Eu acho o sistema respiratório muito difícil, por mais que não pareça assim, né, ali na anatomia, mas eu acho muito difícil. E eu acho que também, eu acho difícil por um motivo, porque eu não gosto. Eu acho o sistema respiratório chato, cara. Tem sistemas muito mais legais, assim, que são mais difíceis, mas que pra mim é mais fácil. Porque tem aquela questão de você gostar também, você se motivar para você estudar determinado sistema. Para mim, o sistema respiratório é muito chato. Então, talvez seja um dos motivos que eu tinha dificuldade. E aí, nesse dia eu esqueci, mas depois também tá tudo certo. A gente vai aprendendo, né? Foi um travazinho. Foi uma travada que é natural, acontece. Foi tipo aquele dia que a gente deu aula, lembra? Subiu eu, a gente subiu lá dando aula, acho que na primeira monitoria que a gente fez. A gente dando aula, do nada a gente esquece tudo também. Mas vocês foram bem, isso aí foi chamando um por um, a Lívia foi, isso. Um passava pro outro, né? Isso que era bom, porque um tem um recorte de alguma coisa, costurando junto. Não, isso foi ótimo que vocês fizeram. O professor até falou, caramba, isso foi muito legal que aconteceu. Vocês puxaram a aula ali, isso foi muito legal. É importante, vocês psicólogos, né, futuros psicólogos, vão ter que saber falar. A ferramenta de trabalho de vocês é saber falar com o paciente, né? São essas
outras ideias, pensar fora da caixa que faz toda a diferença, né? Você falou que se você não tivesse feito a monitoria, talvez seria completamente diferente. Sim, E assim, a gente até tem aula de inovação porque a gente precisa inovar. Não dá pra seguir um padrão, porque nem todo mundo é padrão. ninguém é padrão, na verdade, né? Cada pessoa vão ter comportamentos semelhantes, mas ninguém é igual, né? Então vocês precisam inovar, com certeza. E aí, você tem mais alguma Algo mais a declarar? Eu acho que não. Por enquanto também tô de boa. Eu também trouxe. Então, Produção? tem mais alguma coisa pra falar? Produção, alguma coisa? Algum assunto pra comentar? Só agradecer vocês aí, agradecer quem está assistindo, agradecer pelo convite, tá? Obrigado. Muito legal a iniciativa de vocês. Muito sucesso na jornada acadêmica de vocês. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é uma iniciativa muito bacana, assim. Espero que vocês cresçam cada vez mais, né? E se precisarem de mim para alguma coisa, vocês já sabem onde me encontrar, tá? Então, muito obrigado aí, gente. A gente vai prosseguindo, né, com o podcast, mas a gente vai ter outro episódio, a gente chama de novo e fala assim sobre outros assuntos. Vamos falar da evolução, vai fazendo mestrado, né, da síndrome de burnout, sim, falando da evolução e tudo, então tem muitos assuntos a serem falados ainda futuramente. Perfeito. Então, nos vemos outro dia. Quando eles me chamarem de novo. Eu vou aparecer aí de novo. Pode ter certeza que a gente vai. Então é isso, pessoal. Encerrando mais um episódio do nosso podcast. A gente se vê no próximo episódio com o nosso próximo convidado. E é isso. Tchau, Tchau, gente.